Prontinho? Criei o meu retângulo, olha aqui. 20 de altura, que é a altura do meu mamilo até a cintura, por 50 de largura, que é metade do meu busto, mais 5 centímetros de folga, para que eu possa executar essa modelagem. Mas antes de entrar na modelagem em si, eu quero falar para vocês um pouquinho de bojo, tá? Essas medidas que eu tirei é do meu manequim. O meu manequim é um manequim 40 e ele é um manequim profissional. E esse manequim, eu acho ele um pouco pequeno pro 40. Mas eu fui experimentar os bojos e eu tenho aqui na minha mão, olha. Esse bojo é um tamanho 40. Mas quando eu coloquei no manequim, olha aqui, 40. Acho a medidinha aqui do ladinho, tá? Quando eu coloquei no manequim, ele ficou pequeno, tá? Por quê? Como é que eu escolho o tamanho do bojo? Como é que eu vou saber o tamanho do meu bojo? Porque o tamanho, muitas vezes o tamanho da circunferência do meu busto, ela não determina o meu bojo. Porque eu posso ter um busto bem maior do que minhas costas, ou posso ter um busto bem menor que as minhas costas. Então a gente chama de copa. Como é que nós vamos fazer para medir? Nós vamos pegar a fita métrica no nosso busto, nós vamos encostar no nosso mamilo, a fita métrica assim, e vamos medir até o final. Quando eu faço isso, quando eu meço do mamilo até o final, eu tenho o raio do busto. É essa medida que vai determinar o tamanho do bojo que eu preciso. Nesse caso, esse tamanho 40, ele tem um raio de 6 centímetros. E quando eu medir no manequim, eu preciso de um raio de 7 centímetros. Por isso, eu não vou usar o bojo 40 no manequim 40. Eu vou usar o bojo 42, que me deu essa medida aproximada. Olha, quando eu meço de uma extremidade à outra, eu tenho 14 centímetros, que é a medida do meu raio. 7 centímetros para cima e aproximadamente 7 centímetros para baixo, tá ok? Então, no meu caso, eu vou usar o bojo número 42 para executar essa modelagem. O bojo 40 ficou pequeno. E quando eu uso um bojo muito pequeno, eu corro o risco de mostrar um pouco o busto aqui nessa área, tá bom? Coisa que a gente não quer mostrar no nosso cropped, tá ok? Então, vamos lá. Uma outra coisa também que vale a pena falar, meninas, é o seguinte. Eu tenho essa inscrição aqui, tá vendo, ó? Quando a gente compra o bojo, um dos lados vem com uma inscrição, tá? E o outro não. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu sempre gosto de colocar essa marcação na lateral, tá? Para não voltar os dois para o mesmo lugar. Neste caso, eu estou usando um bojo meia taça e ambos os lados são iguais, ó. Então, não teria problema eu trocar ele de posição. Mas é bom sempre a gente tomar cuidado. Quando a gente usar um outro tipo de bojo, a parte da frente é sempre mais decotada, tá ok? Então, vamos usar esse bojo aqui. Muito bem. A próxima medida que eu vou passar no meu retângulo vai ser a minha altura de tórax, cintura. Quando eu tirei a medida, eu coloquei a fita métrica no meu tórax e vim até a minha cintura. Mas para colocar aqui no papel, eu vou inverter. Eu vou colocar a medida cintura, tórax. Então, no meu caso, são 13 centímetros. Muito bem, marco toda a extensão nos 13 centímetros. E nesse momento, eu vou passar agora uma linha reta. Achei a minha linha de tórax, tá? Ótimo. Muito bom. Agora, eu já tenho 3 linhas. Linha de busto, a primeira linha. Linha de tórax, a segunda linha. Linha de cintura, a terceira linha. Nós vamos posicionar o nosso bojo para criar agora o nosso decote e o nosso bojo.
Uma vez que esse bojo é 3D, eu não preciso fazer diversas transferências de pence para encontrar o volume do meu seio, porque eu já tenho. Quando eu uso o próprio bojo 3D, eu já tenho esse volume bem definido. Por isso essa modelagem vai ser uma modelagem simplificada. Nós não vamos fazer o corpinho base da blusa, achar as pences e criar esse volume. Nós vamos usar o bojo 3D e a gente vai ter um pouquinho mais de facilidade para desenvolver essa modelagem. O que eu preciso saber aqui quando eu posiciono o bojo? Eu preciso saber qual é a distância, olha aqui, a distância que eu vou dar de um bojo a outro, que é um seio a outro. Mesmo que a pessoa tenha pouco busto e que essa distância seja grande, eu gosto de dar uma distância menor aqui, porque eu acho que quando o bojo junta, o busto junta, a gente tem um efeito melhor aqui, fica um decote mais bonito, fica um bojo mais pronunciado, um busto mais pronunciado. Então, a minha indicação nesse momento, nesse cantinho aqui, ó, é deixar até 1,5 cm, tá ok? Eu vou deixar aqui no meu caso, vou marcar aqui, ó, 1,5 cm. Vou posicionar o meu esquadro nesse ponto e vou marcar 1,5 cm. Ótimo. Ok? Muito bem. Daqui a aqui, eu marquei 1,5 cm. Muito bom. Agora, eu vou posicionar o meu bojo nessa marcação que eu tenho de 1,5 cm, nessa minha linha do tórax. E eu vou dar girar um pouco o meu bojo, tá ok? Porque se eu colocasse ele assim, ó, bem plano, ele ia descer um pouquinho a marcação e eu teria aqui um outro decote, tá? Mas eu quero que ele fique levemente inclinado. Então, eu vou inclinar esse lado aproximadamente 1,5 cm. Tá ok?